Vocês. Então, hoje nós vamos fazer a correção da unidade 2 de matemática, os exercícios complementares. Então, nós vamos fazer em 3 partes, para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, tá? Então, nós vamos fazendo devagarzinho. Aqui a Pro tá pesquisando vários aplicativos e eu acho que esse vai ficar bem legal, bem próximo do nosso dia a dia. Só vai faltar aí a presença de vocês, que eu tô com muitas saudades. Mas vamos lá. Então, parte 1. E aqui nós vamos começar a nossa correção. Então, na atividade 1, tá lá, observe o ábaco a seguir. Então, aqui a gente tem o ábaco, que a gente ia vendo nas nossas aulas, né? E a Pro sempre indicava para vocês fazer aí a contagem, né? Então, aqui embaixo do ábaco, eu vou colocando a quantidade. Então, na unidade, nós temos 3. Viu como eu melhorei? Então, aqui a Pro tá escrevendo no mouse. Então, tá um pouco melhor, né? Então, ó, na dezena, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui embaixo, eu vou pôr o número 5. Na centena, só tem 1. Então, vou colocar 1. Na unidade de milhar, o 3. E na dezena de milhar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, colocamos aqui o 5. Lembrando que as classes, elas são compostas de 3 em 3. Então, a classe simples, ela é formada pela unidade, pela dezena e pela centena. Nós continuamos em relação à ordem. Então, a unidade é a primeira, a dezena a segunda, a centena a terceira, a quarta unidade de milhar e a quinta ordem como dezena de milhar, né? E assim a gente vai caminhando. É que neste exemplo nós não temos mais nenhuma ordem e nem classe, tá? Então, caminhando de 3 em 3, para gente colocar aí o ponto. Então, o ponto indica a classe, tá? Então, aqui deu uma melhorada, né? Então, aqui a gente tem este número, representados em números e pelas argolinhas no ábaco. Então, na letra A, qual é o número? Eu simplesmente pego o número que eu coloquei embaixo e ponho aqui na linha. E depois na B, eu vou escrever como eu falo, né? Então, como eu leio. Então, aqui, 53.153. Cuidado na hora de escrever o 3, não é 3, né? Não tem o I, e tem o acento circunflexo. E no 50, a gente tem o Q de queijo e o N. Então, a Pro comenta, porque é muito comum na distração a gente escrever errado. Então, precisa estar atento para fazer direitinho. Na atividade 2, nós temos aqui a Thalita, que tem 37 anos e decidiu calcular quantos dias aproximadamente ela já viveu. Para isso, ela fez a operação 37 vezes 365. Faça essa operação usando a calculadora e escreva o resultado no quadro de ordens
a seguir. Mas lembram, eu sempre peço para fazer a continha, nada de calculadora. Então, pode até usar aqui a atividade 1, que tem um espacinho, e fazer a continha, tá? E aí, o que vocês vão encontrar? O 13.595, não, desculpa, é 13.505, né? Que aqui tá pequenininho, né? Que a Pro quis aproveitar. Então, aqui no quadro de ordens eu ponho o número e embaixo nós vamos escrever como se lê, tá? Então, aqui 13.505. O 500 também é muito comum vocês errarem na escrita. Então, fiquem atentos, tá bom? Então, na unidade 3, a Pro orienta conforme a atividade 1, tá? Então, nós temos 2 ábacos e a atividade pede: observe os ábacos a seguir e marque um X naquele que representa o maior número. Então, aqui eu faço uma sugestão, mas se você prefere olhar e já fazer a análise, não tem problema, né? Então, eu sugiro aí que você coloque os números, que nem eu fiz na atividade 1, mas você também pode olhar, né? Então, unidade, eu tenho 2 argolinhas, 2 argolinhas. Na dezena, no primeiro momento, são 3, na segunda, são 5. Então, eu vou analisando ordem por ordem. Então, eu posso ver que a única que tem mais é a segunda opção na ordem da dezena, tá? Então, neste caso, ele fica um número maior por conta que a dezena tem mais quantidades. Então, aí eu vou assinalar, desculpa, o segundo item, tá? E aí, como eu vou escrever este número? Então, aí embaixo eu ponho a maneira que eu leio. Então, vai ficar, deixa eu ver, 21.152, tá? Tranquilo aí também. Na atividade 4, a gente tem a Diana e o Otávio, vão se casar e contratar uma empresa para filmar o casamento. Então, por este serviço, eles vão pagar 13.897. Então, vocês vão ter que representar esta quantidade igual à atividade 3. Tá? Então, eu até sugiro vocês colocarem nas mesmas cores. Então, a unidade azul, a dezena roxa, a centena laranja, a unidade de milhar vermelho e a dezena de milhar verde, tá? E aí, vocês vão representar. Então, no caso, a unidade vai ter 7 argolinhas, a dezena 9, a centena 8, unidade de milhar 3 e a dezena de milhar 1. E aí, no retângulo, eu vou pôr em números, tá? Então, vou pôr o número 13.897, que aí vai formar 13.897. Então, até aqui, tranquilo, né? Então, na atividade 5, nós temos o Fabrício e a Simone comprar seus apartamentos no mesmo dia. O Fabrício pagou R$ 300.238 e a Simone pagou R$ 400.063. Então, nós vamos observar os números que estão aí no quadro e nós vamos circular de verde o número que representa o valor que o Fabrício pagou. E em azul,
o valor que a Simone pagou. Então, aqui eu tenho a opção para ajudar vocês. Então, vamos lá. De verde, nós vamos circular o valor do Fabrício. Então, vamos pegar aqui, ó, o primeiro momento, 300 mil. Vamos procurar aqui embaixo o número que começa por 300 mil. Então, a gente tem este aqui, só que ele é 300.283. Lá é 238. Então, este eu não vou circular, tá? E assim eu ia fazendo a análise. Então, aqui vocês estão vendo o livro da Pro, né? Aquele que vocês tanto gostam, né? E querem tê-lo. Mas eu sempre digo, é preciso saber o processo. Muitas vezes a Pro corrige o livro, lembram? Então aqui já está feito, mas é legal vocês fazerem essa análise, tá? Então a Pro está explicando como se estivesse na sala de aula, tá? Então aqui nós vamos circular o 300.238. A mesma coisa eu vou fazer com a Simone, só que a Simone eu circulo de azul. E eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, o dela começa em 400 mil. Então, eu vou procurar qual o número que atende este critério e vou circular. Então, aqui, para a gente não perder muito, então, seria aqui, ó. Vou aproveitar aí a minha correção do livro. Perfeito? Mas na hora que eu tô fazendo, procurar ir por este caminho. Dependente, assim, aqui é uma atividade do livro, mas se a gente for fazer uma outra atividade parecida, é assim que eu vou caminhar. Então, na atividade 6, nós vamos ligar os números a seguir de acordo com a classificação da sua maior ordem. Então, lembra, o número lá começa pela unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, eu vou pegar quem? O último número, que muitas vezes a gente fala que é o primeiro, tá vendo, ó? A Pro tá grifando todos os primeiros, perfeito? Olha lá. Então, o que eu tenho que analisar? A sua ordem. Então, no caso, 1.356. Então, 1.000, eu só tenho a unidade de milhar. Então, este número, nós vamos ligar aqui, tá? Aí, no segundo, a gente tem 132 mil. Então, a minha maior ordem é a centena de milhar. Então, aqui eu vou ligar. E assim a gente vai fazendo com todos, tá? Então, eu não vou fazer todos, porque aqui a gente já tá vendo a correção do meu livro. Mas vale aí deixar a dica, tá? Para vocês sempre fazerem essa análise, tá? Ajuda bastante. Tá? Então, vamos lá. Na atividade 7, vocês vão assinalar o número que representa o maior valor. Então, o legal é eu ler cada um, né? Então, na letra A, 287 mil. Na letra B, 564 mil. A letra C, 931 mil. Olhando os três, eu não tenho valores próximos. Então, eu já posso dizer que o meu maior é o 931 mil, sem ler a classe simples, tá? Então, aqui a gente vai assinalar o item C. Na atividade 8, a gente tem aqui uma atividade que vai exigir um pouquinho mais, tá? Então, aqui a gente tem a Tatiane e o seu irmão Caio estavam brincando de adivinhar o número que um pensou, né? Isso vira e mexe vocês faziam comigo, não esqueci, né? Vinha sempre essas piadinhas, mas tudo bem, eu gostava, tô com saudades.
Então, vamos continuar aqui a atividade. Então, a Tatiana pensou em um número e o Caio fez 5 perguntas para tentar adivinhar, né? Então, aqui a gente tem as perguntas do Caio e do outro lado as respostas da Tatiana, tá? Então, o que vocês iam fazer? Dentre essas perguntas do Caio e as respostas da Tatiana, vocês iam ver qual desses itens ele se aproxima. Mas lembram que eu tenho que analisar de acordo com a pergunta e a resposta recebida, tá? Então, aqui na letra A, ela fala assim, que a Tatiana pensou um número maior do que 10.000 e menor que 12.000. Então, isso atende a pergunta do Caio e a resposta sim dela. Então, aqui eu vou assinalar, tá? Aí aqui, quando ela fala que é maior de 14, menor de 15, não atende as perguntas e respostas. Então, aí depois no item C, o número que Tatiana pensou é formado, eu vou sumir só um pouquinho só para ler. É formado pelos algarismos 2, 3 e 4. Pode ser, mas não atinge muito não. Agora, a letra D, ela até fala, nossa, Pro, por que não tá assinalado? Porque assim, ela falou que não, o 4, o 3 e o 2. Então, pode estar esses números. Sim, mas o que eu vou dizer para vocês? Que dependendo do lugar que eu vou colocar, o número vai ficar maior do que ela indicou aqui, né? Ele até atende na questão que eles podem estar lá, mas eu tenho que tomar cuidado aonde que eu vou colocar. Então, se eu iniciar o 9 como dezena de milhar, vai dar 90.000. Então, tá fora da regra da Tatiana. Perfeito? Então, deu para entender bem aí? Então, vamos lá. Passou. Atividade 9. Então, aqui nós temos: Sandro comprou um terreno e pagou por ele um valor que corresponde ao número com as seguintes características. Então, nós temos aqui 4, vamos dizer, dicas, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Ler as dicas e montar o quadro de ordens. Então, peraí, eu vou ler para vocês e mostrar como que nós faremos. Então, lá. Apresenta o algarismo 8 na ordem das unidades de milhar. Apresenta o algarismo 2 nas duas menores ordens. A sua maior ordem é a dezena de milhar. Os outros dois algarismos são 4 e 7. Então, tudo bem, né, que a gente está falando aqui do livro da professora, que tem a resposta, mas eu preciso saber como que se chegou nessa resposta, tá? Então, por isso que a Pro aqui está orientando vocês, que aí em outro momento vocês conseguem associar essas informações na atividade que vocês estão fazendo, tá? Então, o que eu sugiro? Eu vou fazer aqui, ó, para ajudar, o quadro de ordens, tá? Eu vou fazer aqui no cantinho, acho que não vai atrapalhar muito. Então, ó, o que a gente começa? Com a unidade, que é a menor, aí a gente vem para dezena, centena, eu venho para... E vamos ver se vai caber, né? Unidade de milhar. E vou parar na dezena de milhar. Por quê? Porque eu tenho uma dica aqui. Ele fala que a maior ordem é a dezena de milhar. Então, nós vamos parar nela. Então, eu vou pôr aqui a dezena de milhar. Acho que dá para entender, né? Acho que só para... Então, vamos lá. Então, ele fala: apresenta o algarismo na ordem das unidades de milhar. Então, eu venho aqui na unidade de milhar, coloco quem? O 8. Então, vamos pôr o 8 aqui.
Apresenta o algarismo 2 nas duas menores ordens. Quem é as menores ordens? A unidade e a dezena. Então, eu vou pôr o 2 na dezena e o 2 na unidade. Perfeito? Aí aqui a gente já fez, né, a dezena de milhar, agora falta descobrir o número. Os outros dois algarismos são 4 e 7, tá? Então, se eu tô aqui, ó, deixa eu ver, ó, corresponde ao número das seguintes características. Então, eu vou colocar o número 7 e o número 4. Por quê? Aí, o que me ajuda também são as opções. Aí, como que você sabe que era 7 aqui e o 4 ali? Então, as 3 dicas aqui anteriores, elas são precisas, né? Então, eu não preciso analisar muito. Ele está dizendo que nem a unidade milhar era só encaixar, né? Porque já estava bem claro na dica. Agora, na questão 7, 4, para eu descobrir, eu dou uma olhada nas opções, tá? Então, aqui também eu tenho a questão de inverter, né? Então, só que é o que entra um valor maior do que 50 mil, tá? Então, assim, professora, então eu podia ter colocado, né? Então, a B ou a C, mas com essa outra dica aqui, fica claro que o certo é a letra C, certo? Tudo bem? Deu para entender? E a 10, né? Super tranquilo. Aqui Joaquim calculou quanto recebe de salário em um ano e chegou ao valor de R$ 39.150. Vocês imaginam como ele fez essa conta? Então, ele pegou lá o salário do mês e multiplicou por um ano. Então, o salário a gente recebe mensalmente. Então, um ano tem 12 meses. Então, ele pegou lá o valor do mês, multiplicou por 12. E aí, ele obteve esse valor de R$ 39.156. E aí, a atividade pede para eu representar aqui no ábaco, tá? Então, se puder vocês usarem aqui na hora de representar as mesmas cores, fica até mais fácil de vocês localizarem, tá? Então, no caso, na unidade, eu vou fazer 6 argolas azuis, vou fazer 5 roxa, uma amarela, que pode ser também laranja, a unidade de milhar vermelha e a dezena de milhar verde, tá? Então, aí aqui é só colocar os números aqui embaixo. Então, aqui a gente encerra a nossa primeira parte das correções, tá? Eu espero que nessa mudança aí de videoaula eu tenha ajudado mais vocês, né? Minha intenção é que fique melhor. Assim, desta forma, eu vejo que eu posso brincar um pouco com vocês, lembrar algumas coisas da sala de aula. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, né? Aí a Pro vai saber que tá ficando legal. Brincadeira. Então, a mesma intenção é ajudar cada vez mais vocês, né? E assim, dessa forma, eu posso brincar, contar uma piadinha e lembrar nossos momentos de sala de aula. Beijo para vocês e até a segunda parte. Não se esqueça.